Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa aula de Geografia do Pré-ENEM. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje nós vamos fazer a parte 2 da aula Guerra ao Terror ou Guerra contra o Terrorismo, tá? Então vamos lá, vamos recapitular e relembrar um pouco do que a gente viu na aula anterior. O que a gente viu na aula anterior? A gente viu que após o atentado do dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, na época do então presidente George W. Bush, ele adotou uma série de medidas e fez uma campanha que ele chamou de Guerra ao Terror. Qual era o objetivo dessa campanha? Era justamente trazer como foco aí o combate ao terrorismo e o foco principal, os países que eram, por exemplo, linha de frente de todo esse combate, era o Afeganistão e o Iraque. Ok? Então, só relembrando, a gente tem aí, como eu disse, uma série de medidas desenvolvidas pelos Estados Unidos a fim de combater o terrorismo no mundo. Lembrando também, pessoal, que o 11 de setembro, ele ficou conhecido como um dos maiores ataques da história, e o ataque foi justamente às duas torres gêmeas em Nova York, os dois prédios chamados de World Trade Center. Então foram duas torres e também a parte do Pentágono que sofreu com o atentado, tá? Atentado esse terrorista que foi justamente vinculado por vários jornais do mundo e também durante esse período, durante as transmissões desse atentado, a rede terrorista Al-Qaeda se colocou como autora desses ataques aos Estados Unidos, ok? Como eu disse, os Estados Unidos adotou uma série de medidas. E qual eram as verdadeiras intenções dos Estados Unidos? As intenções dos Estados Unidos em realizar essas ofensivas a esses países do Oriente Médio iam além de uma guerra contra o terrorismo. Lembrando que os dois países que os Estados Unidos colocou como alvo eram, como a gente já falou antes, Afeganistão e o Iraque, tá? Então, além de uma guerra contra o terrorismo, havia o intuito de controlar militarmente outros espaços estratégicos, em especial considerando aí o controle de petróleo e gás natural do território dominado. Só lembrando também que na aula anterior a gente viu que os Estados Unidos, na época, em um relatório, afirmavam que o Iraque, por exemplo, possuía em seu território armas químicas de altíssimo poderio bélico. E lembrando que a ONU descartou essa notícia porque ali não foram encontrados nenhum tipo de armas. Já a invasão ao Afeganistão, como a gente pode relembrar na aula anterior, a invasão foi justamente voltada para a caçada do líder da época da Al-Qaeda, o chamado Osama Bin Laden, que foi morto depois, lá no ano de 2011, já no governo Barack Obama, certo? Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma imagem de uma parte do exército dos Estados Unidos, já em território, por exemplo, afegão, e a gente vê, por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos, tá? Junto com esses soldados, ok? É uma imagem, por exemplo, que registra esse período dentro desse país. Bem, aqui nós temos os exercícios. Lembrando que os exercícios vocês podem estar acompanhando através do nosso livro A Prova Enem, tá? Vocês vão ter acesso. É o livro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Esse nosso exercício vai estar no livro do segundo ano do ensino médio e ele vai estar no componente de Geografia. Então, eu quero que vocês acompanhem aí comigo essa questão. Vamos então? Diz assim a questão 5, tá, do livro A Prova Enem Ciências Humanas, página 75. Após sofrer com os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos decidiram empreender uma guerra contra o terror, apontando os governos que poderiam representar riscos à paz mundial. No ano de 2002, os Estados Unidos tentavam, por meio da ONU, da Organização das Nações Unidas, provar que o governo iraquiano preservava um poderoso arsenal de armas químicas,
vários inspetores da ONU em visita ao Iraque não conseguiram obter provas concretas das acusações feitas pelos Estados Unidos. Todavia, ignorando completamente a decisão da ONU, o então presidente George W. Bush buscou o apoio do governo britânico para que juntos promovessem uma invasão militar do Iraque. Vamos à pergunta, nesse caso é uma complementação. Então diz assim, a medida de invasão e ocupação do Iraque pelos Estados Unidos letra A, se explica pelo fato de o Iraque deter à época armas nucleares que poderiam desencadear a Terceira Guerra Mundial. Letra B, se justifica, pois a defesa de interesses próprios se dá pelo fato de o terrorismo mundial agir exclusivamente contra as superpotências atuais. Letra C, baseia-se em leis internacionais que, em se tratando de guerra contra o terror, autorizam coalizões bilaterais de ataque. Ou letra D, se revela arbitrariedade, pois desconsiderou organizações supranacionais que objetivam soluções pacíficas em se tratando de conflitos mundiais. Ou letra E, se mostra ponderada, pois priorizou os acordos internacionais que pacificam os enfrentamentos entre as potências capitalistas e socialistas. Bem, vamos então fazer um pequeno resumo para a gente tentar entender o que seria aí, qual seria a nossa alternativa correta. Bem, a letra A gente pode eliminar por quê? Porque diz o seguinte, explica pelo fato de o Iraque deter à época armas nucleares que poderiam desencadear a Terceira Guerra Mundial. Segundo a nossa aula, não foi comprovado que o Iraque possuía armas nucleares, então a gente já pode descartar a letra A. Na letra B, justifica, pois a defesa de interesses próprios se dá pelo fato de o terrorismo mundial agir exclusivamente contra as superpotências atuais. A gente também pode aí tirar ou desconsiderar essa questão quando ele fala que o terrorismo age de forma exclusiva contra as superpotências atuais. Ou a gente tem também a opção C, que diz, baseia-se em leis internacionais que, em se tratando de guerra contra o terror, autorizam coalizões bilaterais de ataque. Para isso, a gente tem um órgão que é justamente a Organização das Nações Unidas, que vem com o objetivo de trazer soluções pacíficas a fim de evitar possíveis guerras. Logo, então, a resposta correta é a letra D. O que aconteceu? Os Estados Unidos, essa medida de invasão e ocupação do Iraque se revela de forma arbitrária, pois desconsiderou organizações supranacionais que objetivam soluções pacíficas em se tratando de conflitos mundiais. É o caso da ONU, que tentou intervir, visitou o Iraque, fez várias averiguações e constatou que o país não possuía, na época, armas químicas, diferente do que os Estados Unidos denunciava. E a letra E também não é a resposta correta, tá? Porque diz aqui que mostra ponderada, pois priorizou os acordos internacionais que pacificam os enfrentamentos entre potências capitalistas e socialistas. Então a gente já pode descartar a letra E, porque o texto em si não fala em nenhum momento sobre capitalismo e socialismo, ok? Então, a opção correta, letra D, como eu disse, se revela arbitrariedade, pois desconsiderou organizações, como o caso da ONU, que objetivam trazer soluções pacíficas se tratando de conflitos mundiais. Vamos então ao exercício número 2. O exercício número 2 vocês também vão encontrar no nosso livro, o livro A Prova Enem, Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, tá? No caso, livro 2, componente de Geografia. A questão, ela tá lá na página 76. Vamos então à questão 5, que diz assim: os Estados Unidos justificam suas intervenções no Oriente Médio como proteção ao mundo, alegando que o Iraque acolhe organizações terroristas mundiais e que o Irã, novamente, a gente tem uma questão de continuidade. Mas antes de responder essa questão,
a gente precisa fazer uma leitura dessa charge. Como que a gente pode fazer a leitura dessa charge? A gente tem um tanque de guerra, vocês podem observar na imagem, tem um tanque de guerra, e nesse tanque de guerra tem uma bandeira dos Estados Unidos, como vocês podem observar, tá? Logo, o desenho faz menção aí ao exército dos Estados Unidos. O título do desenho é Estados Unidos resolvem deixar o Iraque, tá? Resolvem deixar Iraque. Aí nós temos um diálogo nessa imagem. Qual que seria então a fala aqui do personagem que está ocupando o tanque de guerra? Que seria, por exemplo, um soldado. Ele vê uma pessoa e lembrando que o desenho aqui, por exemplo, essa pessoa faz menção, por exemplo, as pessoas que vivem no Oriente Médio, a gente pode observar aqui pela roupa, pela túnica, e ele pergunta o seguinte, ele faz uma pergunta para esse personagem, ele diz, ei, para que lado fica o Irã? Ok? Então, vamos voltar aqui à questão. Após observar toda essa imagem, a gente tem então a pergunta. E a gente precisa do complemento. Os Estados Unidos justificam suas intervenções no Oriente Médio como proteção ao mundo, alegando que o Iraque acolhe organizações terroristas mundiais e que o Irã, letra A, o Irã tem grande potencial em arsenal atômico. Letra B, o Irã reforça as fronteiras comunistas na região. Letra C, o Irã desafia o poderio econômico estadunidense. Letra D, consolida-se como país árabe anti-americanista. Ou letra E, o Irã executa ou detém diplomatas norte-americanos em prisões. A gente teve aí uma aula e durante essa aula o que a gente tentou focar prioritariamente foi justamente na questão em que alegava aí os Estados Unidos quando invadia esses países. O que os Estados Unidos tinha como principal foco? Qual era a principal defesa dos Estados Unidos ao atacar esses países? Os Estados Unidos colocava aí como uma possível desculpa o fato desses países eles terem dentro dos seus territórios grandes arsenais de armas, né? Grande arsenal de armas químicas. Então, logo, a resposta correta é a letra A, tem grande potencial em arsenal atômico. Então, essa foi uma das grandes justificativas dos Estados Unidos ao atacar esses países do Oriente Médio. Então, ao sair do Iraque, ele se dirigiu ao Irã justamente com essa justificativa de que o país guardava dentro do seu território um grande arsenal atômico, ou seja, que o país possuía várias armas atômicas, ok? Então, as demais alternativas, elas podemos dizer que todas elas estão incorretas, tá? O gabarito é a letra A, tem grande potencial em arsenal atômico. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Se você quiser rever essa aula, você pode estar acessando a nossa plataforma e eu te convido a assistir às próximas aulas. Muito obrigado